Mulheres queridas, arrou! Vou me ajeitar aqui, quero que vocês vejam um pouco dessa paisagem maravilhosa de São Francisco Xavier. É onde eu estou me despedindo, né? Aqui eu estou no fundo da minha casa e aqui atrás a gente desce para o rio. O rio está lá embaixo, escondido, mas dá para ouvir o barulhinho dele. Aqui tem uma bananeira linda que eu plantei pequenininha, olha o tamanho dela. Ela está com uns 8 metros, 7, 8 metros, dando muita banana e muito boldo. Onde eu vou eu planto boldo, né? Que o boldo é uma planta, tem uma energia maravilhosa. Ela deixa o lugar assim em muita harmonia. Ela limpa a amargura da gente. É muito bom para tomar banho na cabeça, para acalmar a cabeça. E nossa, mas eu fiz cerca-viva aqui atrás, tudo de boldo. É só você colocar o galinho dele deitado no chão que ele dá muito. Então deixa eu arrumar um lugar. Aqui atrás tem a Xana, que está ali fazendo arte no morro, ó. Estão vendo ela? E o Cristo deve estar ali também, porque onde ela vai... Ah, ele está lá. É porque ele é tigrado. Ele está em cima. Ele fica camuflado, né? Com essa cor tigrada. É incrível essa coisa da cor dos cães, como que determinados cães ficam camuflados e não dá pra gente ver. Deixa eu ajeitar agora um lugar para vocês me verem melhor, né? Que eu acho que aqui fica... Acho que aqui eu fico mais escura, eu acho que para cá fica melhor. Eu acho que aqui... isso, eu acho que aqui dá para ver melhor meu rosto para vocês, fica mais claro. Arrou, gente! Como que a gente pode celebrar o dia de hoje, né? Resolvi fazer essa live para vocês, primeiro que eu estava devendo, né? Tava devendo uma live da vida real. E entre ontem e hoje eu estava conversando com uma mulher que é participante do Círculo. E ela mora em Portugal, uma querida. E ela falou assim, Carla, eu quero agendar uma nova constelação. Ok, qual é o tema que você quer trabalhar? Eu ainda me sinto presa no meu trabalho. Eu tenho todo o potencial para deslanchar, mas eu me sinto como se eu estivesse amarrada, não sei o que está acontecendo. E aí eu falei assim, tá bom, vamos olhar o que está acontecendo. Óbvio que quando a gente vai olhar isso com a visão sistêmica, a gente vai olhar algumas questões, tá? E eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês porque muitas mulheres passam por essa dificuldade. E aqui não vai ser só uma live onde eu vou trazer um conteúdo. Eu vou trabalhar com algumas perguntas onde vocês vão poder refletir sobre a questão e alguns decretos também que certamente vão clarear, vão ajudar, vão contribuir, né? Então, assim, quando uma pessoa está com dificuldade na vida profissional, de fazer com que a vida profissional flua, o que nós temos que olhar? Coisas escondidas. Por exemplo, no campo familiar, onde que a sua mãe conseguiu chegar e que você estaria indo além do que ela foi, né? Isso aí prende a gente. Onde que seu pai conseguiu chegar e você estaria indo além do que ele foi, fazendo o que você quer fazer. E aí você sente que algo te prende. Então isso se chama lealdade familiar, lealdade invisível, lealdade oculta. Quando eu olho para trás e vejo os meus pais, que eles de repente não conseguiram avançar na vida de uma forma próspera, de uma forma onde eles se realizaram. Eles não se realizaram.
não foram prósperos e eu tenho tudo para ser. E eu freio. Por quê? Quando eu olho para trás, eu me sinto como que a gente se sente? A gente se sente culpada. Culpada em dar um passo onde a gente se realizaria, tá? Então, dentro da visão sistêmica das constelações familiares. Outra coisa, quais são as crenças que nós temos a respeito da gente se realizar? O que é se realizar para você? O que é ser próspero para você? O que você vai ganhar e o que você acha que vai perder? Né? O que você acha que vai perder? Outra coisa que a gente tem que olhar também, e lembrando que quando a gente está num caminho do autoconhecimento, a nossa intenção é despertar para a nossa consciência e se libertar de maneira que nesse novo lugar que a gente vai viver não haja mais problema. A gente não fique trocando de problema. Resolve um problema, arruma outro. Resolve um outro problema, arruma outro. Então, é um andar que só tem problemas. E você resolve um, resolve outro. Não, a gente está querendo transcender, ascender num lugar onde tem consciência e não tem mais resistência, né? Outra coisa que a gente precisa olhar, essa filha ou esse filho que não está querendo, eu já falei, ele não está querendo avançar. Por que ele não está querendo? Porque pode estar se sentindo culpado. Quando uma pessoa não está querendo avançar, né, que ela está fazendo contra ela mesma para avançar, o que nós temos que olhar também? A consciência leve e pesada. Lembra que eu falei da culpa? Então, quando eu vou fazer algo diferente da minha família, que seria bom para mim, né, eu fico com consciência pesada. Por quê? Porque é diferente da minha família. E nós estamos sempre querendo sentir a sensação de pertencimento. Pertencimento. Né? Por exemplo, se uma pessoa faz parte de uma família que é muito fofoqueira e você não é fofoqueira, você vai ficar com a consciência pesada. Né? Você vai ter que fazer um pouco de força para deixar esse padrão. Quando a gente está falando de prosperidade, de avançar na vida, de conquistar uma carreira, né? Porque uma coisa é você ter um trabalho, outra coisa é você conquistar uma carreira, que é fazer com que o trabalho se desenvolva e cresça, né? E flua. Qual é a energia que a gente precisa? Primeiramente, limpar as culpas. A minha mãe conseguiu? A minha mãe se realizou? As nossas mães se realizaram? Por exemplo, a minha mãe não se realizou na vida dela. Ela não se sentia realizada. Né? A sua mãe se realizou? Então, o quanto de culpa você sente em se realizar quando você olha para sua mãe, tipo assim, será que a minha mãe vai me amar? Well, né? Então existem esses medos e essas culpas. Outra coisa, é muito comum a gente estar sem a força masculina do pai, que é a força de ação, que é a força que vai gerar o movimento do campo da ideia para o campo da matéria. Quando nós vamos fazer algo que está na nossa mente. Bem, então, essa cliente, ela me diz, Carla, ela trabalha com yoga,
né, lá em Portugal. Ela falou: olha, até que os meus trabalhos online estão fluindo, mas os presenciais, que ela quer fazer ela já fez alguns trabalhos presenciais na praia, ela quer fazer mais. Mas os trabalhos presenciais, eles não fluem, não desenvolvem. E eu comecei também a pintar umas mandalas de pontilhismo, mandou para mim lindíssimas. Bem, então outra coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: percebam o que flui na vida de vocês, porque às vezes tem coisas que a gente gosta de fazer, mas aquilo não flui. Por quê? A vida está dizendo para a gente que é outra coisa, outro caminho. Vocês sabem que durante muitos anos, em torno de 12 anos, eu trabalhei com atendimento individual, atendendo as pessoas individualmente. E há 2 anos atrás, os meus mentores começaram a me conduzir, dizendo assim: agora você para de fazer atendimento individual e atende só em grupo, só em grupo, né? O que acontece comigo hoje quando eu faço atendimento individual? Eu me sinto pesada. Eu fico com insônia, eu fico com muito resquício da pessoa, do campo da pessoa, demora para eu dissolver aquilo tudo. Diferente do trabalho que eu faço em grupo. Eu posso trabalhar com 80, com 100, com 200 pessoas, que é mais leve do que eu trabalhar com uma pessoa hoje, atualmente. Por quê? Porque a minha energia mudou, o meu caminho mudou, a gente muda, as coisas têm que mudar também, né? Hoje mesmo eu mandei para uma moça que me procurou para fazer atendimento individual, que às vezes a pessoa mora em outro país, tem um fuso diferente, para ela é mais difícil entrar num grupo. Eu falei: eu queria atender. Aí eu mandei uma mensagem onde eu falei: olha, vamos desconsiderar que realmente eu não vou poder atender, não. Porque aquilo ficou me incomodando. Carla, não é mais. Então eu falei para essa moça o seguinte: olha, você tem o trabalho online de yoga, que está fluindo, você tem o trabalho presencial que não está fluindo, e você começou a pintar o pontilhismo. Veja o que é divertido, o que é leve, o que flui, o que chama os clientes. Por exemplo, eu fiz nos últimos anos, né, o Círculo de Mulheres presencial uma vez por ano. E o último a gente fez aqui em casa. O penúltimo a gente fez no Espaço Gaia, um espaço maravilhoso que tem aqui em São Francisco Xavier. E os 2 últimos trabalhos que eu fiz, eu me senti pesada. Aí esse ano veio assim: Carla, os próximos círculos de mulheres presenciais você faz com a medicina da ayahuasca, não faz mais sem, que não é mais. Mudou. Então, durante anos eu fiz e me divertia muito, me sentia leve. Depois, esses últimos 2 anos, eu me senti pesada. Me senti extremamente cansada depois do trabalho, fiquei com muito resíduo também. Então, por quê? Mudou. A gente precisa entender esses ciclos na nossa vida. Compreende, mulheres? Ainda todo mundo, homens e mulheres. Mas ainda mais nós, que a gente acorda. A gente está com essas águas todas, desses ciclos todos nossos, desse sangue, a gente precisa fluir através do nosso sentir. Olha, não é mais isso, vá por aquele lado, faça assim agora, é diferente, né? Precisa aceitar essa lua e esse sol, essa noite e esse dia, esse espaço de parada, onde faz a gente entrar e introspectar, ir para a caverna do urso, e silenciar, né? Esperar, 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 esperar. Então, a pergunta que eu vou fazer para ela e para todas vocês é: o que eu não faço no meu trabalho que, se eu fizesse,
o meu trabalho cresceria muito. O que eu não estou querendo fazer, tá? Tudo que nós temos na nossa vida, nós queremos, até um problema. Nós somos 100% responsáveis por tudo que se manifesta na nossa vida. Então se pergunta, tem algo que se você fizesse de diferente, você, se a gente for usar a teoria de Pareto, por exemplo, se você fizesse, implantasse 20% de diferentes comportamentos e ações e até pensamentos no seu trabalho e na sua vida, você mudaria 80% do seu trabalho, do seu resultado, do que surge para você de oportunidade. Então, digamos que nós podemos considerar também a falta como um recurso. Uau! A falta pode ser um recurso. Então, imagina que essa pessoa está com falta de fluxo no trabalho e ela começa a pintar pontilhismo para meditar. E dali surge um novo trabalho. E por que a gente vai ficar forçando ter que fazer um determinado trabalho? Só porque a gente tem formação? Às vezes a pessoa tem formação numa área, mas a vida dela leva ela para fazer outra coisa em outra área. O quanto que vocês se abrem para fluir, mulheres? Fluir. Fluir. Vocês sabem que desde aos 17 anos eu comecei a trabalhar com animais. Trabalhei com animais até os 37, então foram 20 anos. Eu só sabia fazer isso. Até que comecei a sonhar com sabonetes, com fitoterapia, com aromaterapia, com cheiro, com erva e tudo aquilo. Não conhecia nada sobre isso, nada. E um tempo de crise me fez entrar em contato com isso mais profundamente, e isso abriu os meus horizontes, né? E 4 anos depois que eu comecei a fazer sabonetes artesanais, começou a me vir aberturas para fazer programação neurolinguística, constelação familiar, alinhamento energético, hipnose, um monte de coisa, né? Tenho formações e certificações internacionais extraordinárias, né? Então, assim, por que eu tenho que fazer a mesma coisa a vida inteira? A vida inteira. Se a gente olhar a floresta, né? Por exemplo, eu estou aqui, ó, tem uma árvore, algumas que estão secas. E depois essa árvore vai cair. E mais ali do lado tem um pé de abacate carregado. Daqui a pouco aquele abacate cai no chão, rola e nasce ali onde tinha aquela outra árvore seca, aquela outra árvore de outra coisa. Daqui a 10 anos, essa floresta está diferente. Está com outra conformação, né? E nós fazemos parte da natureza. Então, quando nós não estamos fluindo na nossa vida, nós precisamos ver amplamente alguns aspectos da nossa vida. O primeiro que eu convido vocês já sabem que eu vou falar, é constelação familiar, para a gente ver os nossos pilares, as nossas bases. Por que eu estou me negando a ir? Tá? Por que eu digo se negando a ir e por que eu digo que você não quer ir? Porque todo sonho que nós temos, ele já está realizado. Nós já temos o caminho para realizar. Se você não está realizando, é porque você não quer. Você não quer porque às vezes você quer mudar de caminho também. Quer realizar outra coisa, porque a gente tem várias possibilidades dentro da gente, não é só uma coisa, né? Então, a gente precisa olhar a família dentro da gente. Como que está o meu pai dentro de mim? Como que está a minha mãe dentro de mim?
como que está a minha linhagem ancestral dentro de mim, né? O meu materno, o meu paterno. E quando a gente faz uma constelação, aquilo vai se desdobrar, vai se mostrar ali pelo menos 2, 3 gerações, normalmente 3 gerações, né? Que a gente vai olhar para ir colocando tudo em ordem. Depois a gente vai precisar ver os condicionamentos que foram criados a partir daquele déficit que nós tínhamos por estarmos sem aquela força masculina e feminina do pai e da mãe. E por estarmos repetindo muitas vezes os medos deles, as crenças deles. Então a gente vai olhar para os nossos condicionamentos. Porque o corpo, ele tem vontade própria. E a nossa consciência vai precisar comandar o corpo para ele fazer diferente. Senão você vai fazer sempre a mesma coisa. Né? Quando você acorda de manhã, você não faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito? Vai fazer diferente. Para fazer diferente, você tem que estar presente, atenta, acordada e ao seu comando o corpo te obedecer. E muitas vezes o corpo não obedece. Porque o corpo, ele tem uma energia própria, uma identidade própria. A gente pode considerar o corpo como uma entidade própria, que tem já uma consciência de tudo que ele já aprendeu, do que já está no músculo. Então, quando eu falo para vocês que o caminho de autoconhecimento é um caminho maravilhoso e é um caminho que a gente precisa se dedicar, ir para dentro de nós e é um mundo extraordinário, imenso, divertido da gente conhecer, da gente descobrir, da gente desvendar. Indiana Jones, né? Desvendar o nosso mundo interior. É um mundo onde a gente se encontra com o divino, se encontra com Deus, deusa, pai e mãe, que somos nós, dentro de nós mesmas, né? É muito maravilhoso. Então, assim, resumindo essa live, que eu queria trazer um conteúdo para essa moça e aproveitar isso para vocês também que estejam com dificuldades na área profissional, dificuldade de avançar, né? Eu tenho muitas mulheres que participam do círculo ou que fazem constelações comigo, falam, a pessoa tem tudo para dar certo. Ah, mas não consegue se expressar, a voz não sai. Sabe como? É pai, essa energia aqui da garganta é pai. Cadê o pai? Onde está o seu pai dentro de você? Né? Aí tem o medo, tem a insegurança, tem a falta de autoconfiança. Então a gente só vai encontrar um lugar no mundo, a gente só vai dar expressão ao nosso ser no mundo se a gente estiver alinhado com pai e mãe. Por isso é muito importante a gente olhar esses pilares através da visão sistêmica e das constelações familiares, né? E lembrando para vocês que constelação familiar não é terapia. Constelação familiar é um método de ajuda que vai colocar a alma da pessoa no lugar dela, dentro da família. Se a pessoa precisa curar trauma, se a pessoa precisa de acompanhamento, é outra coisa. Aí ela vai fazer acompanhamento terapêutico de outras formas, né? Mas a constelação familiar é algo que vai agregar. Então a pessoa está no caminho do autoconhecimento, aí ela faz terapia, ela faz meditação e de vez em quando ela vai precisar lá de uma constelação. Eu, por exemplo, fiz 4 constelações na minha vida, né? Nesse momento não sinto necessidade de fazer outra. Talvez faça, talvez não faça, eu vou deixar a vida vir acontecendo em mim e ver a minha necessidade. Outra coisa que eu falei uma vez num vídeo, para a gente dar um tempo de uma constelação para outra.
Porque naquela época tinha algumas pessoas nos meus grupos que faziam uma constelação e logo no dia seguinte queriam agendar outra constelação. Falei, gente, por favor, não é assim. Você precisa deixar tudo isso processar dentro de você antes de você fazer outro trabalho de constelação. E eu defini mais ou menos 3 meses de uma constelação para outra, né? Só que não é bem assim. Nós podemos fazer, por exemplo, um mês depois, uma nova constelação para aprofundamento, para ampliamento, né? Para a gente ver uma lateralidade ou um aprofundamento. Isso aí é possível, mas depende de cada caso, né? Sempre que uma pessoa me procura, Carla, eu fiz uma constelação há 2 meses atrás e eu queria saber se eu posso fazer outra. Eu falei, qual foi o tema que você trabalhou há 2 meses atrás e qual é o tema que você quer trabalhar agora? Nunca o mesmo tema. Se você fez constelação para um tema, isso já foi constelado. Você não vai constelar mais. Você vai constelar outra coisa, tá? Porque tem um tempo de processo daquilo, onde o campo está se movendo. Então precisa respeitar isso, né? Então tem algumas pessoas que me perguntam se podem fazer. Depende do caso, depende de cada pessoa. E depende se o tema é um tema de constelação familiar realmente, ou é um tema para uma terapia de cura da criança interior, ou é algo que o decreto vai trabalhar também, né? Então eu falei hoje com essa moça o seguinte, eu falei para ela, faça o seguinte decreto. Eu sou a revelação do que eu preciso saber e fazer para viver um trabalho leve e próspero. Quando a gente decreta, nós estamos decretando e afirmando o que nós somos de verdade, na nossa essência. E tudo aquilo que é mundo externo, que foi criado pelo nosso ser externo, pelo nosso ego, que está envolto de medos, de sentimentos distorcidos, de insegurança, tudo aquilo vai se desfazendo e a gente vai podendo ter uma claridade melhor para enxergar o próximo passo que a gente deve dar, né? Então, assim, quando a gente vive nesse mundo de terceira dimensão, é realmente um desafio, porque a gente está dentro de um caldo de muitas ilusões, e a pessoa tem que estar se sentindo muito ancorada no seu eu sou, muito ancorada no seu centro, né, de força, na tua essência, na tua chama divina, trabalhando as suas virtudes, potencializando as suas virtudes, eliminando as suas distorções, que a gente chama de defeitos, né? Se trabalhando bastante para estar presente, para poder enxergar o óbvio. Senão ela fica rodando, rodando, rodando no mesmo lugar e completamente identificada com todas essas porcarias que jogam aí pra gente, para fisgar a pessoa, para a pessoa ficar presa dentro da Matrix, entendeu? Então, a maioria das mulheres na nossa atualidade, elas estão de alguma forma ou alienadas do paterno, né, de seus pais. Ai, fez um sol tão bonito aqui em mim agora. Esse verde ficou até azul. Ou elas estão alienadas dos seus pais, dos pais, dos homens, pai, né? Ou elas estão não, em busca do pai também de alguma forma, alienado do pai, né? Por quê? Por conta do histórico que a gente veio vivendo nos últimos, se você pegar aí, últimos 100 anos, por exemplo, né? De guerras, de mulheres que ficaram sozinhas criando seus filhos, todo tipo de violência contra a mulher, tudo isso gerou muita alienação do paterno, né? Muitas mulheres com raiva dos homens e
E isso vai agravando, vai complicando, vai emaranhando cada vez mais o campo e a gente vai ficando cada vez mais sem essa energia do masculino que a gente precisa para a gente fazer o movimento da flecha, do arco e flecha, que é: eu tenho foco, que isso quem dá é o pai, eu tenho direção para o mundo, quem dá é o pai, eu tenho a ação e a direção. Tudo isso quem dá é o nosso pai pra gente, né? E a gente precisa trabalhar. Tá bom, gente? Então eu queria gravar para vocês. O Cristi tá cavando ali na fogueira, vocês não estão entendendo o que é a bagunça desse cãozinho. Eu queria gravar para vocês aqui, como despedida também, porque vocês sabem que eu estou indo para a praia, realizar o meu grande sonho de morar na praia. A minha casa na praia, eu sempre falava isso, a minha casa na praia, minha casa da praia, minha casa da praia. E agora eu estou olhando esse rio de Mamãe Oxum, que vai desaguar no mar de Mamãe Iemanjá, e eu estou indo para minha casa na praia tão sonhada, tá bom? Então um beijo para vocês, um arrou grande, e que vocês reconheçam o eu sou de vocês, que vocês permitam, que vocês queiram e que vocês permitam que o eu sou de vocês atuem na vida de vocês, tá bom? Beijinho para todo mundo.